Em 2012, era lançado um filme sobre um ex-prisioneiro chamado Jean Valjean, perseguido ao longo de décadas pelo impiedoso policial Javert por ter violado sua liberdade condicional. Então, em busca de redenção pelo seu passado, decide acolher a filha de uma mulher chamada Fantine, a jovem Cosette. Oi, eu sou o Tony e hoje vamos falar de mais um clássico da literatura francesa, Os Miseráveis. Então, sem enrolação, se você gostar do vídeo, não esquece de dar aquele apoio com seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Em 1862, Victor Hugo publicou seu romance, Os Miseráveis. Livro esse que rendeu muitas, mas muitas adaptações. De adaptações cinematográficas, eu posso citar aqui a adaptação de 1998, essa adaptação de 2012 e uma minissérie em 2018, fora várias outras que teve. Os Miseráveis também rendeu diversos musicais, como por exemplo, o musical de 1980, o musical de 1995, o musical de 2010, e inclusive essa adaptação que vamos falar hoje também é um musical, que teve seu roteiro adaptado do musical de 1980. Quem ficou responsável pela direção foi Tom Hooper, que, por incrível que pareça, futuramente dirigiria outro musical, Cats. Então, no dia 25 de dezembro de 2012, era lançado Os Miseráveis. No Brasil, foi lançado 1º de fevereiro do ano seguinte. O filme começa no ano de 1815, com Jean Valjean cumprindo os últimos dias de sua sentença de 19 anos de prisão por simplesmente ter roubado um pão para alimentar seu sobrinho que estava com fome. Todos os prisioneiros são observados de cima pelo inspetor Javert. Normalmente, em outros musicais, os atores gravam suas canções em estúdios e depois dublam durante as filmagens. Contudo, Os Miseráveis teve todas as suas músicas cantadas ao vivo no set durante as filmagens. Valjean é então libertado sob condicional, encontrando rejeição em todos os lugares por ser um ex-condenado. A situação muda quando é acolhido por um bispo bondoso, que lhe dá abrigo e comida. Esse bispo é interpretado por Cole Wickson, ator que ficou famoso ao interpretar o próprio Jean Valjean na primeira produção dos Miseráveis na Broadway e no West End, um dos musicais no caso. Valjean, no entanto, foge durante a noite, roubando toda a prataria da igreja. Quando é capturado pelos policiais, o bispo surpreendentemente afirma que os itens foram um presente e até mesmo entrega mais 2 castiçais a Valjean, incentivando-o a se tornar um homem honesto. Tocado por esse gesto de misericórdia, Valjean decide mudar de vida, quebrando sua condicional e assumindo uma nova identidade. Hugh Jackman precisou perder cerca de 15 quilos para as cenas iniciais, quando Jean Valjean ainda era um prisioneiro. Então o filme dá um salto para 1823. Valjean acaba se tornando um empresário que administra uma fábrica e um prefeito respeitado de uma pequena cidade, enquanto Javert acaba virando chefe de polícia da mesma cidade e desconfia que a identidade do prefeito pode ser o Valjean. Victor Hugo se baseou em um prisioneiro real para fazer o Jean Valjean, chamado Eugène François Vidocq, um homem que se regenerou e se tornou chefe de polícia. Então, uma de suas funcionárias, Fantine, uma mãe solteira que esconde ter uma filha chamada Cosette, que a deixou sob os cuidados dos Thénardier. Quando um grupo de operárias descobre seu segredo, Fantine é demitida injustamente e, sem alternativas, se vê forçada a vender seus cabelos, seus dentes e seu próprio corpo para conseguir sustentar sua filha. No livro, Fantine representa a opressão e a crueldade que as mulheres pobres sofriam no século XIX. Diferente do livro, o filme não detalha tanto o passado de Fantine, quando ela foi abandonada por seu amante. Fantine, adoecida e humilhada, é atacada por um cliente e acaba presa injustamente por Javert.
Valjean a resgata e a leva para um hospital. Anne Hathaway precisou raspar o cabelo de verdade. Além disso, ela também precisou perder cerca de 11 quilos para parecer doente e debilitada. Contudo, um homem inocente é capturado no lugar de Jean Valjean. Então ele se entrega para salvar o homem, confirmando sua verdadeira identidade. Antes de ser preso, Valjean visita Fantine em seu leito de morte e promete cuidar de Cosette. Ele escapa antes que Javert possa recapturá-lo. Valjean encontra Cosette no vilarejo, onde os Thénardier a exploram como empregada. Valjean a resgata, pagando uma quantia significativa ao casal, fugindo com ela para Paris, enquanto Javert continua sua procura. No livro, Cosette simboliza a pureza, inocência e a esperança em meio à miséria e injustiça, mostrando que mesmo aqueles que sofrem podem encontrar felicidade e amor. Nesse caso, quando ela é resgatada por Valjean e ele se torna seu pai adotivo. Além disso, o filme trata os Thénardier como alívio cômico, mas no livro, o casal não é apenas um alívio cômico, eles são perversos e manipuladores, representando o oportunismo e a corrupção moral, simbolizando o lado mais cruel e ganancioso da sociedade. Para garantir mais o realismo, algumas peças de roupas usadas pelos atores eram autênticas do século XIX, compradas em lojas especializadas em roupas antigas. A história então avança para 1832, onde Paris está à beira da Revolução. Estudantes, liderados por Enjolras, incluindo Marius Pontmercy, planejam uma revolta contra o governo opressor. Originalmente, Tom Hooper achava que Ed Redmayne tinha um rosto muito moderno para fazer o Marius, mas depois de alguns testes, ele conseguiu convencer o diretor e ficou com o papel. A partir de agora, Marius passa a ter um destaque maior na história. Contudo, o livro detalha mais o passado de Marius, que é um personagem complexo, com conflitos familiares e uma trajetória própria. Marius se apaixona à primeira vista por Cosette, agora uma jovem bela e inocente, enquanto Eponine, a filha dos Thénardier, que é secretamente apaixonada por Marius, sofre ao perceber que seu amor não será correspondido. Samantha Barker já havia interpretado a personagem no musical de Londres e no concerto especial de 25 anos. Ela conseguiu o papel após vencer concorrentes famosas, como por exemplo Taylor Swift. Então começa a Revolução de 1832. Barricadas são construídas por toda Paris e Javert decide se infiltrar em uma das barricadas como espião, mas é descoberto por Gavroche, um garoto de rua, sendo assim capturado. A revolta de 1832, ou a insurreição de junho de 1832, foi uma revolta real contra o governo monarquista de Luís Felipe I. Apesar de não ser uma revolta de grande escala, ela simbolizou a luta dos pobres contra a opressão. Um outro evento histórico presente no livro é a queda de Napoleão Bonaparte após ser derrotado na Batalha de Waterloo em 1815. Valjean, que deseja proteger Cosette, se envolve na revolta ao perceber o amor entre ela e Marius. Durante o cerco na barricada, Eponine se sacrifica para salvar Marius e morre em seus braços, enquanto Javert, acreditando que vai ser morto por Valjean, fica surpreso quando ele na verdade o liberta. Os estudantes são massacrados pelas tropas francesas. Apenas Marius sobrevive porque Valjean o resgata e o carrega pelos esgotos de Paris. Ao sair do esgoto, Valjean se depara com Javert, que agora se vê dividido entre seu senso de dever e a bondade de Valjean. Incapaz de lidar com essa contradição, Javert comete suicídio, pulando no rio Sena. No livro, a crise de Javert é profunda e filosófica. Para Javert, um criminoso sempre será um criminoso. Isso que leva ele a perseguir Valjean durante o filme todo. Mas quando Valjean prova que as pessoas podem se mudar, ele percebe que a justiça rígida que sempre seguiu pode estar errada e não consegue lidar com essa contradição. Após ser salvo e se recuperar,
Valjean revela sua história para Marius e vai embora. No casamento de Marius e Cosette, Thénardier tenta chantagear Marius, revelando que Valjean carregou um cadáver pelos esgotos. Ao perceber que foi Valjean quem o salvou, Marius e Cosette correm para encontrá-lo. Valjean, debilitado e sentindo o peso de sua vida, se refugia em um convento. Ele morre pacificamente, vendo o espírito de Fantine que o guia para a vida após a morte. O filme termina com uma cena grandiosa, onde Valjean se junta aos espíritos dos revolucionários caídos, cantando um hino de esperanças para um futuro melhor. Com um orçamento de 61 milhões, Os Miseráveis arrecadou um total de 441 milhões mundialmente, sem falar das 8 indicações ao Oscar 2013, das 8 levou 3. Os Miseráveis é um livro que fala sobre redenção, justiça, amor, sacrifício e a luta contra a miséria e a opressão social. É uma história que mostra como o homem pode mudar, como a lei pode ser cruel e como a esperança pode existir mesmo na miséria. Mesmo com as pequenas mudanças, eventos que são encurtados e outros que são mais acelerados, Os Miseráveis é uma ótima adaptação e mantém a essência principal do livro. Então por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar aquele apoio com seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Agora veja esse outro clássico da literatura francesa, O Conde de Monte Cristo.